não existe na palavra um texto que una um homem com outro homem. E ainda não traz nenhum tipo de evangelho específico, trazendo algum tipo de doutrina de como seria esse casamento homoafetivo se fosse algo permissivo por Deus. E ainda assim, não haveria como uma continuação de família, ou seja, homem com homem não promove uma vida, né? Uma criança. Então, que tipo de aliança é essa que se eu quiser ser pai, eu vou precisar, enquanto homossexual casado com outro, ferir a aliança que eu fiz, né? Para poder conseguir uma barriga de aluguel e usar o sêmen apenas de um dos dois para poder gerar essa criança e fazendo com a personalidade, com a questão sanguínea, com caráter, com fisionomia, detalhes de uma pessoa que não faz parte dessa aliança. Então, assim... Nem recebe o cromossomos da outra pessoa, só de um. Então, só vai receber da mãe que proveu a barriga de aluguel. Que não faz parte da aliança. Então, eu não entendo qual é essa teologia que a Lana Holder faz. Uma discrepância muito grande aí, é ilógico isso. Não, e assim, ela ainda trouxe uma afirmação que não era verdade, com César Cavalcante. Que ela trouxe ali, que no Levítico 18:22, quando fala, né, que o homem que deitar contra o homem, né, é abominação. Só que o povo não entende. Quando a Bíblia fala abominação, não é só no termo homossexual. É qualquer ato sexual fora de um casamento ou algo que contraria a palavra de Deus, isso se torna abominável aos olhos de Deus. Então não é algo específico só homossexuais, mas tudo que contraria a palavra. Então, quando ela falou desse texto, ela quis colocar como sexo cultual, idolatria. Só que na prática religiosa, né? O sexo como religião ali, aquela prática... Só que o texto de Levíticos não trata de sexo cultual, mas sim de sacrifício mesmo, de crianças ao deus Moloque. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o César contrariou ela nesse sentido. Sim. Então, assim... Um debate muito bom, né? Não traz uma afirmação, não tem algo escrito na Bíblia em relação a isso, e eu uso o meu próprio testemunho, que assim, ela falou lá que Deus estava chamando ela para uma grande reforma. Ou seja, uma reforma da normatização da homossexualidade. Meu pai. Tá. Eu, enquanto homossexual, não tive influência de igreja, nem gostava de igreja e nem lia a Bíblia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, houve cura na minha vida, não no sentido da homossexualidade, porque a homossexualidade não é doença. Mas uma depressão pesada não se some de um dia para o outro. Eu não comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Palavra de conhecimento e sabedoria, sem eu saber, eu já tinha tido quando eu aceitei Jesus em oração e comecei a falar coisas a respeito da vida das pessoas que eu nem sabia. Comecei a sonhar com as pessoas com coisas que eu não sabia e acontecer na vida da pessoa. Meu Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Então, tudo que aconteceu na minha história se revela na palavra de Deus como verdade, nada contraria a palavra. Só que esse Deus que ela diz, ela não consegue provar na Bíblia dela que Deus tem uma ordenança no sentido do casamento. E o Deus que eu sigo, que se revela na palavra de Deus, falou comigo que era necessário eu abandonar a prática, que o problema não é você se entender gay, mas o ato sexual, seja quem for, fora do contexto de casamento entre homem ou mulher, que é a única coisa que tem escrito na palavra de Deus. Ninguém consegue achar um texto que Deus fala e ordene que dois homens se unam como uma só carne. Esse Deus falou para mim que era necessário deixar a prática, o ato sexual. Então, certo é que quando eu me converti, eu nem queria saber nada com mulher, mas Jesus fez a obra. E hoje eu tenho o maior desejo de querer casar, ter filhos e constituir família. Aí o ponto de qual Deus estamos falando? Um lado, Lana Holder, que não consegue provar na palavra que Deus ordenou essa reforma a ela, e eu que não tive influência de ninguém, mas que Deus falou comigo e era necessário deixar a prática. Meu Deus. Então, o Deus que eu sigo, que promoveu toda a cura, toda a libertação da morte espiritual minha, como todas as pessoas, é o Deus que falou que não compactua com que dois homens se relacionam sexualmente. E a própria Escritura é clara, né? Não, é claríssima, né? 1 Coríntios 6, além da Escritura, a tua experiência, Pastor, a experiência de muitos. 1 Coríntios 6,18, eles querem dizer que foi para aquela época. Só que 1 Coríntios 6,18, quando fala aqui, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que na tradução do grego que tem malakoi, né, que é os homens que se caracterizam como mulher e na formação sexual como mulher com homens que são acernocoitai, né, que são homens ativos, e que a palavra diz que na igreja de Corinto era uma igreja imoral, tanto como sociedade, mas que a graça de Deus, que é Cristo,
mudou alguns deles que viviam essas práticas. O texto é muito claro que homens foram mudados da homossexualidade como a condução que Deus ordenou eles serem. Ou seja, existiu ex-gays na época de Corinto. Sim. Então, eles querem excluir aquilo. 1 Timóteo 1,10 fala sobre, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27, e no Antigo Testamento, como Levítico 18, 22. Tem vários versículos que contrariam, mas ela não consegue apresentar um versículo que eles favorece, têm, né? Que favorece. O Essas máximo práticas. que eles se aproximam lá é de Mateus 19, acho que o último versículo, que Jesus fala ali, né? Que se ele nasceu assim, aceite como ele é, no sentido dos eunucos. Sim. Mas o eunuco era um homem formado, só que ele não tinha um sexo no ato de se relacionar, mas ele servia aos reis, e os reis queriam homens eunucos pelo fato de não cometer ato sexual com as rainhas ou com as princesas. Ou mandavam cortar também, mas eram servos. Então Jesus fala isso. E até porque o contexto é sobre casamento, né? Sim. E assim, aqueles que não têm... Mas assim, eles falam assim, mas Jesus nunca falou nada contra o homossexual, mas muito menos a favor. Então, para eu afirmar algo na palavra de Deus, que dois homens podem se unir, tem que estar escrito. O problema, até repreendi um amigo meu que está lá na igreja deles. Lá. Eu falei o seguinte, vem cá, ela está afirmando que tal coisa é permissível por Deus entre dois homens. Não está escrito. Morrendo essas pessoas, onde essas pessoas vão estar? Meu Deus. Então, ela vai dar conta de tudo que ela está pregando que não está na palavra de Deus. E a palavra diz que vamos dar conta diante de Deus. Tiago 3, não queiram vocês ser mestres, também que vão ser julgados com mais rigor. Para eu afirmar algo de Deus, tem que estar na palavra. Fora disso, é heresia. Não existe.